Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Você está em outros500.com, mais precisamente no nosso Instagram Outros500 Oficial. Eu sou o Dimas Vilas Boas e dentro dos próximos 30 minutos ou um pouquinho mais eu te faço companhia com mais um dia da nossa Semana dos Investimentos dentro da maratona de entrevistas do portal Outros 500. Hoje é o dia 5 da semana 1, portanto, o último dia da nossa Semana dos Investimentos. Ao longo de toda a semana falamos de várias modalidades de investimento, seja na renda fixa ou na renda variável. E hoje, nesta sexta-feira, a gente fecha essa semana com um assunto que é muito importante. Que tipo de segurança, que tipo de proteção você precisa ter ao investir aí no seu celular ou no seu tablet? A gente vai falar de senhas, de criptografia, de autenticação de 2 fatores, de muitos termos que muita gente talvez nem lembra que existe ou não sabe como usa, mas que pode fazer toda a diferença na hora de você instalar e usar aí os seus aplicativos, seja de banco, de corretora, de exchange, enfim. Quero desejar uma excelente noite a todos que já estão aqui, inclusive o nosso convidado que já está aqui também, eu já vou falar dele. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quero lembrar que a nossa conversa acontece aqui ao vivo, mas que a reprise fica disponível, a gravação fica disponível em todas as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e IGTV Outros 500 Oficial. Bom, o nosso convidado de hoje para a gente encerrar essa semana com chave de ouro é o Ronaldo Esquezaro, ele que é executivo com mais de 20 anos de experiência no mercado de segurança da informação. E além disso, ele é também diretor comercial da Dynamo Networks. Ele vai falar um pouquinho mais da sua carreira, da sua trajetória e também da Dynamo Networks. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não, agora, eu já vou chamá-lo aqui para a gente então dividir a tela e começar a nossa conversa. Eu acredito que ele esteja me ouvindo, até porque aparece aqui para mim que ele está aqui, mas o Instagram está me dizendo, o Ronaldo, que não é possível participar. Eu não sei se você está logado com o Instagram pelo computador, pelo notebook, pode ser que seja por isso. Dá uma confirmadinha aí se você está pelo celular ou pelo notebook, só para a gente já alinhar a nossa conversa. Se você tiver pelo computador, pelo notebook, provavelmente não vai funcionar. Agora, se for pelo celular, aí é alguma coisa aqui no Instagram e a gente já verifica. Enquanto eu fico no aguardo aqui do feedback do Ronaldo, eu quero agradecer também a todos vocês que ficaram com a gente aí ao longo dessa semana. Uma semana muito importante, a gente aprendeu bastante sobre vários tipos de investimento, várias modalidades de investimento. E essa é só a primeira. Eu tenho que dizer para vocês que essa é só a primeira semana de muitas que vêm por aí. Acho que agora a gente vai conseguir fazer. Estou aqui com uma solicitação da Dynamo. Já vou aceitar e fazer essa conversa acontecer. Aguardando aqui o Instagram. Então, colocar as telas pareadas para a gente começar a nossa conversa. Olá, Ronaldo. Muito boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como vai? Eu estou ótimo. E com você? Como é que estão as coisas aí? Tudo bem. Tudo jóia, cara. Tudo bem. Estamos aqui. Maravilha. Animado para falar de um assunto que, assim, a gente gosta muito. Maravilha. Em primeiro lugar, eu não posso deixar de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente hoje, numa sexta-feira, às 8 horas da noite. Muito obrigado. Né? Para você ver como a gente gosta mesmo, né, do tema. Pois é. Bom, enquanto o pessoal da Dynamo vai chegando, o pessoal do Outros 500 vai chegando aqui também, já compartilhando essa live, Ronaldo, eu não quero perder a oportunidade de conhecer um pouquinho de você e da Dynamo. Eu já
fiz questão de conferir na sua bio, que são mais de 20 anos de experiência, então você tem muita coisa para compartilhar com a gente. Mas fala um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira e também, claro, da Dynamo Networks. Ah, legal, cara. Bom, a minha formação sempre foi uma formação técnica, né? Eu, lá nos idos, né, do mundo digital, ainda na eletrônica, então eu sou desde aquela época. E depois a gente veio nessa evolução, eu acabei me formando técnico, depois a gente passa por todo aquele processo de aprendizado, e sou formado também em ciências da computação, né? Então, assim, o background técnico aí que me acompanha desde de longa data, e depois também você vai fazendo o aperfeiçoamento, né? E também, até pela necessidade da carreira, você acaba engendrando pelo mundo da administração, da gestão e tudo mais, né? Então, assim, todas essas coisas acabam combinando aí, eu acho que para toda a carreira, né? Mas o técnico sempre tem aquele problema, né? Às vezes ele é muito cartesiano, né? Então você precisa, de alguma maneira, complementar as competências, né? E a Dynamo, ela é um fabricante de tecnologia, ela é um fabricante nacional, diga-se de passagem, eu acho que isso é bem relevante. E a gente gosta de falar de segurança e gosta de falar também que no Brasil nós temos excelentes empresas, né, que estão neste mercado de segurança da informação. O Brasil, ele é um celeiro muito rico, né, que ele tem muita tecnologia, ele fabrica muita tecnologia de segurança, né, e as pessoas muitas vezes não percebem isso, né, porque a gente sempre é inundado com uma série de coisas de fora, mas a gente tem muita coisa boa aqui, né, brincadeiras à parte, mas a gente também tem um grande terreno de teste, né, então que a gente vai comentar um pouquinho hoje, né, mas enfim, a Dynamo é um fabricante de tecnologia, especificamente de criptografia. Nós, hoje, fabricamos appliances, são hardwares criptográficos que tem toda uma camada de software, que é toda a inteligência, e a gente está presente hoje muito fortemente, por exemplo, no mercado financeiro. Então, todo o processo de transação bancária e tudo mais, todos esses processos que no dia a dia a gente faz, quando a gente faz uma TED, faz um PIX, passa um cartão, faz um pagamento de boleto, qualquer coisa que você vá fazer, sempre lá no final, ou entre os bancos, entre as pessoas envolvidas, você tem um processo de criptografia. Né? Além do processo de identificação, você vai ter também um processo de criptografia que é para proteger, além de você identificar essas pessoas ou essas entidades que estão participando daquela transação, você também tem que garantir que entre essa rede haja também o segredo, né? Ou seja, se por algum motivo alguém tentar entrar ali no meio do caminho, mesmo que ele capture alguma informação, ele não entende nada do que está ali. Isso é criptografia, ou seja, é uma camada a mais de proteção. Maravilha! Bom, eu fiz questão de ler um pouquinho do prospecto da Dynamo. Eu sei que ela tem uma forte atuação, uma participação aí também na questão do Pix, depois que foi implementado. E a gente vai chegar nesse ponto lá no finalzinho da nossa conversa, mas tá aí uma forte oportunidade da gente falar mais um pouquinho de vocês. Bom, vamos lá então para o nosso assunto. Eu creio que a nossa levada hoje vai ser muito para o lado de dicas e de entender o nosso comportamento como usuário, o que a gente está fazendo de certo e principalmente o que a gente está fazendo de errado. E é interessante também porque como essa nossa conversa vai ficar salva aí para a posteridade, eu sei que a qualquer dia, a qualquer hora, muita gente que pode estar cometendo os mesmos erros vai acessar aí e, opa, eu acho que eu tenho que rever alguns conceitos. Isso é importante, isso é importante. A gente muito sempre importante. Tem que manter esse histórico, é verdade. A gente tem que manter esse histórico. Muito bom. Bom, para fazer um prospecto do que foi a nossa semana, a gente falou muito sobre várias modalidades de investimento, né? E uma coisa que é muito forte hoje é que o perfil do investidor, seja ele renda fixa, renda variável, se ele investe em ações ou se ele investe em algo mais conservador, está mudando muito pela questão da tecnologia. Para quem tem aí seus 40, 50 anos,
nada contra, 60 anos, 70 anos, ficou muito enraizado naquela coisa do gerente do banco, né? Então, sinônimo de segurança é o gerente do banco, é aquilo que o gerente fala assim, ó, faz nisso comigo que vai dar certo, beleza. Mas hoje é diferente. Hoje a gente investe no nosso aplicativo do banco, ou no nosso aplicativo da corretora, ou a gente investe em criptomoedas, tudo pelo celular. Muitas vezes sozinho, muitas vezes lendo na internet ou vendo em um YouTube da vida, algum tutorial, vai nisso ou vai naquilo, e a gente vai e vai mesmo. Mas, por outro lado, sem aquela segurança, talvez, de que a gente não está exposto a nenhuma brecha ou algum problema que pode virar um problemão depois. Então, logo de cara, eu te pergunto, como é possível a gente proteger os nossos dispositivos, celulares, tablets, até notebooks, na hora de lidar com o nosso dinheiro, com o nosso investimento, com as nossas aplicações? O que a gente tem à nossa disposição hoje? Olha, o Dimas, assim, são novas tecnologias, velhos problemas, né? Você sabe que dentro de segurança, a gente sempre fala de elos, né, de segurança, né? E dentre esses elos, você tem tecnologia, processo, né, uma série de coisas, e você tem pessoas. Porque pessoas, né, às vezes, é aquele negócio, né? Você vê uma série de tecnologias, e você esquece das pessoas, mas as pessoas fazem parte do processo, né? Então, a gente costuma dizer que o elo mais fraco são as pessoas. Porque a pessoa, ela digamos assim, ela é imprevisível, né? Então, assim, ela às vezes acaba fazendo certas coisas que, assim, ninguém tinha previsto, né? Então, se você está falando de um software, às vezes o cara vai lá e digita uma sequência de teclas e ninguém sabia que podia dar aquele resultado e buga o software, né? Então, assim, a gente precisa entender que as pessoas fazem parte do processo. Bom, se as pessoas fazem parte do processo, é extremamente vital que você eduque essas pessoas, né? Então, por exemplo, se você pega as empresas, há um trabalho árduo, realmente, de educação, né? De treinamento, de avaliação. Por quê? Porque aquele elo que é extremamente importante é o mais fraco, ou seja, é a pessoa que está suscetível, por exemplo, a alguém ligar, né? E ela já atender falando o nome, por exemplo. Fala o nome completo. Então, assim, a pessoa do outro lado, que não tinha qualquer informação, já sabe o nome. Então, pasmem, a partir do nome da pessoa, através de métodos de engenharia social, o cara pega qualquer tipo de informação até chegar na senha do cara, por exemplo. Então, algumas coisas, acho que a gente precisa criar hábitos, né, de segurança para que a gente não caia em determinadas armadilhas. Então, por exemplo, você comentou, puxa vida, eu faço aplicação, eu leio prospecto, eu faço uma série de coisas. Então, algumas dicas importantes. Sempre verifique a fonte. Então, por exemplo, se você está lendo um prospecto, se você está vendo qual tipo de aplicação, tenta se informar qual é aquela fonte. Se você está no meio digital, mais importante ainda, cheque a veracidade daquele site. Existem algumas técnicas de identificação digital, né? É um cadeadinho, acho que todo mundo já falou isso, né? Existe lá um cadeadinho. Então, você consegue checar, por exemplo, se o site é realmente aquele site que você está entrando. Então, essa é uma dica. Quer dizer, olha, vê bem, né? Vê se é isso mesmo, vê se está batendo essa informação. Por quê? Porque a partir daquele momento, você vai ler o prospecto, aí depois você fala assim, puxa vida, eu gostei disso aqui, eu vou criar uma conta, ou então, você vai se logar, né? Então, é muito importante, cara, eu estou no site correto mesmo? Beleza, estou no site correto. Bom, então eu vou me logar. A partir do momento que você vai se logar, aí você tem um processo de verificação da sua identidade. Né? Uhum. Então, muito cuidado. Às vezes o cara fala, não, para se logar aqui você precisa ligar para tal número. Não existe isso. Né? Então, assim, olha, você vai fazer um processo de logon, você vai lá, vai se identificar, né? E você vai passar a sua senha, vai cadastrar uma senha, de preferência que você não tenha senhas óbvias, né? Porque isso é uma outra... a gente já participou de testes, né, por exemplo, onde você ia fazer uma avaliação e 60% das senhas lá eram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, qual
Qual é o processo de segurança que resiste a isso? Né? Nenhum. Você pode ter a melhor tecnologia. Século XXI. Exatamente. Então, assim, você pode ter a melhor tecnologia, mas não resiste à senha de 1 a 6. Então, é uma coisa importante. Então, eu acho que quando a gente transaciona, né, quer dizer, como está indo tudo para o meio digital, a gente precisa começar a prestar mais atenção nisso. Né? Então, por exemplo, se chega um e-mail para você falando alguma coisa, olha, você está devendo tanto, olha, ganha tanto, olha, a pessoa, ela é meio... E a gente está nessa época, né, Dimas, que é o quê? É automático, você vai lá e clica, né? Então a gente precisa de segurar um pouquinho isso e falar, peraí, mas o que esse cara está querendo dizer? Peraí, o que é isso aqui? Porque aquilo, na realidade, é só para chamar a sua atenção, porque na hora que você clicar, alguma coisa ele vai fazer. Ou seja, ele vai chegar, vai instalar um software malicioso e vai começar a monitorar, por exemplo, suas senhas, vai começar a monitorar suas sessões, uma série de coisas. Então, esse tipo de comportamento, a gente precisa estar muito atento. Né? Então, assim, agora ainda mais, né? Por exemplo, gerente de banco. Geralmente, o gerente ou você fala pelo chat ou você fala pelo telefone. Uhum. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado para quem você vai passar a sua informação. E é interessante essa sua fala, porque ao mesmo tempo que muitas vezes pode ser óbvio, muitas vezes pode ser completamente despercebido, né? Eu fico vendo isso pelo meu próprio e-mail. Quantas vezes chega lá fatura do banco X, do qual eu nem sou correntista. Mas por outro lado, a minha operadora, entre muitas aspas, me manda um boleto no mesmo dia que o meu boleto chega. Então, assim, o quanto estamos preparados para isso, né? É verdade. Eu até estava brincando esses tempos atrás, que eu acho que a gente vai ter... Porque eu estava vendo nas escolas, né, inclusive dos meus filhos, você tem aula de ética, por exemplo, você tem aula de empreendedorismo. Eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai ter que ter aula de segurança da informação, porque, veja, isso é tão crítico. Eu vi situações, é o que você falou, e aí o que acontece? Os fraudadores são muito... Porque, assim, a gente está trabalhando aqui para construir coisas, né? Vou colocar aqui, né, do bem, né? E tem muita gente também trabalhando para construir coisa do mal, né? Então a gente não pode perder isso de vista, porque é inocência não pensar isso. Quer dizer, então, por exemplo, o cara sabe como que a sua operadora manda o boleto, como que o diagrama, como é o design daquele negócio, então ele faz tudo para te enganar. Quantos SMS você não recebe por dia? E aí você tocou num ponto importante, que é de outro banco. E aí tem um problema um pouco pior, né, que você não falou, mas eu vou falar. Você fala assim, como é que esse cara descobriu o meu número? Como é que esse cara descobriu o meu e-mail? Tá fácil hoje, né? Percebe? Então, assim, isso, aí eu vou falar para você, por que ele conseguiu o seu número? Porque ele deve ter ido em algum lugar, né? Aqui em São Paulo ele foi na Santa Efigênia, comprou lá um DVD lá gravado, um CD, e lá tem um monte de CPF, de telefone. Mas da onde veio essa informação? De alguma base de dados que vazou. E por que vazou? Ah, porque não estava protegido adequadamente ou porque o cara lá do banco de dados colocou uma senha de 1 a 6. Então, percebe? É uma coisa muito ligada, né? Eu fico pensando se o estagiário lá do banco de dados colocar uma senha de 1 a 6, a gente está lascado. Deixa eu falar, olha, assim, a gente já viu cada coisa, mas tudo é possível. Sim, tudo é possível. Aí, até emendando nessa questão da gente ficar atento ao que a gente baixa, do que a gente clica, na questão dos aplicativos, que é muito comum, tem, sei lá, milhões e milhões de aplicativos, ou na loja ali da Google, ou na loja da Apple. Como é que a gente sabe, mesmo tendo ali as avaliações, que a gente sabe que também pode ser facilmente fraudadas, né? Colocar lá 50 mil pessoas para falar bem de um aplicativo que vai roubar teu dado. Tem alguma coisa que a gente... Se tem alguma... Veja, Dimas, é assim. Veja a primeira coisa veja bem, é assim também. Vamos
é importante a gente ter isso em mente, né? Quer dizer, você precisa avaliar a necessidade, né, o propósito e tudo mais. Então, assim, o que eu costumo falar para as pessoas, cara, às vezes a gente é muito ansioso, começa a baixar tudo. E assim, né, você baixa de tudo e às vezes você não sabe nem o que aquela app faz. Então, assim, tá, a primeira coisa, por que você está baixando isso? Né? Qual é o propósito? Ainda mais quando, e aí é uma dica importante, né, que eu acho importante. Por exemplo, você tem o seu banco na app, você tem o seu e-mail na app, então, assim, toma cuidado com aquilo que você vai baixar, se aquilo, de repente, assim, você baixou por curiosidade, você não falou com ninguém, você não tem a menor ideia, você quer, né? Então, assim, quando você for avaliar uma app, e não for uma coisa assim, extremamente necessária, procura checar, até com os amigos. Fala, cara, você já ouviu falar dessa app aqui? Porque é importante você ter um benchmark, e o benchmark ele pode ser muito rápido, às vezes, né? Ou não, ou você fala, olha, cara, eu estou precisando de tal coisa. Às vezes alguém vai te indicar, cara, baixa essa app aqui que funciona bem. Então você já tem uma referência. Eu acho que isso é importante, né? Sim. Óbvio, lá nas lojas você tem uma série de verificações para que também não suba um negócio assim. Por exemplo, o cara vai instalar lá um gerador de vírus para o seu celular. Mas assim, veja, tudo é possível, né? Então, eu acho importante tomar esses cuidados e ter cuidado. E o cuidado principal é o propósito, ou seja, o que eu preciso usar aqui? E outra, você falou de, por exemplo, corretora. Cara, tudo é na app. Corretora, criptomoeda. Então, por exemplo, eu digo para você fala do mercado de criptomoeda muitas vezes, né? Às vezes o perigo não está na app, às vezes o perigo está na corretora. Então, assim, você precisa analisar também e olha, você está passando as suas informações para alguém que vai cuidar do seu dinheiro. Então, assim, tenha isso em mente para você não passar para qualquer um, porque qualquer um pode ir lá montar uma app, ela não tem nenhum problema de segurança, né? Ela passou bonitinho lá nos controles da Google e da Apple, só que assim, o cara que está lá do outro lado, cara, é um fraudador. Sim, sim. Uma outra coisa também que creio eu que seja muito comum, pais e mães que compartilham seus celulares para fazer suas transações financeiras e com os seus filhos para assistir videozinhos e joguinhos e tantos outros apps que só Deus sabe de onde os filhos acham e instalam no celular ou no tablet. Aí é melhor ceder ao vício e ou controlar o filho para não ficar mexendo no celular ou dar o celular logo para ele, né? Para não ter que ficar colocando muita coisa assim. Tá se expondo demais, né? Vamos lá, isso é verdade. O ideal seria o quê? Lógico, cada um tem o seu, né? Lógico que a gente sabe que muitas vezes isso não é possível, mas o que é bom nesses casos, né? Primeiro, avaliação aí que a gente falou. Verifica se a app, né, tem aí pelo menos mais algumas pessoas que usam, nunca tiveram problemas. Mas é importante também, e as pessoas negligenciam isso, mecanismos de segurança são importantes. Então, por exemplo, o pessoal fala antivírus. O antivírus é importante. Ele é um componente importante dentro do contexto aí, desse arcabouço, vamos chamar assim, ou ciclo virtuoso da segurança. Ele é um aplicativo importante. Né? Por quê? Porque ele vai detectar algum tipo de mau funcionamento. Ele fala, olha, cara, tem alguma coisa esquisita aqui, e ele já te avisa. E aí você toma uma ação, ou ele toma uma ação por você. Periodicamente é importante também, lá nas configurações dos celulares, tem a checagem de segurança também. Façam isso. Né? Vão lá, verifica como é que está a questão de armazenamento, de performance do aparelho. Quer dizer, essas coisas são manutenções simples, mas que a gente deixa de fazer e são importantes. E no caso do compartilhamento, ela é mais importante ainda. Né? Por quê? Porque lá você pode, inclusive, talvez criar algumas áreas, né, alguns perfis, para que um não interfira no outro. Né? E de novo, né, assim, a cautela e a educação do usuário são muito importantes. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu sempre falo para as pessoas, e depois eu fui orientando meus filhos, né, porque você não consegue monitorar tudo também, né, assim, é um negócio louco, você vai ficar lá toda hora mexendo, né, então eu falei, olha, cuidado,
não passem informações pessoais. Então, orientar muito, né, as crianças, você tocou nesse ponto, né, dos filhos. Então, orientar os filhos a não passar informação pessoal, nome, endereço, telefone, né? Eu falava isso sempre para os meus filhos, e uma vez eles vieram, pai, olha isso aqui. Então, o que, que o camarada fazia? Ele falava que ele queria fazer um sorteio de um brinde lá numa conta do Facebook, por exemplo. E aí ele falava, olha, me passa o nome e o CPF do pai de vocês. Cara, a molecada passava. Você acredita? Então, assim, olha, então, veja, isso é engenharia social pura, né? Você sabe... Outro... Você sabe que eu dou risada, mas assim, eu tô rindo até hoje de preocupado. Uma das matérias mais lidas até hoje aqui no portal Outros 500, eu não sei se você se lembra, quando saiu aí uma espécie dessas aí que fizeram, de que a Turma da Mônica estava querendo elencar aí um novo participante, que para isso a criança tinha que mandar o número do cartão da mamãe e os 3 números que estavam atrás. A que ponto chegamos, né? Você falou, e teve um golpe parecido com naquela época que a Marvel estava estourando com Avengers, aquela coisa toda, eles mandaram, olha, se você quiser um cartão personalizado, passa o número do cartão e os 3 dígitos. E a pessoa passava. Então, meu Deus. Percebe? Assim, de novo, né? O usuário precisa ter alguns critérios básicos, né? A gente fala básicos de segurança, para lidar com esse tipo de realidade. Porque antigamente, né? Quando a gente tinha a questão só de internet banking, no browser, você tem uma série de problemas, mas veja, o usuário já era um problema também, né? Então, quando isso, de alguma maneira, propaga, né, ele toma, assim, dimensões, eu vou usar uma palavra aqui, mas assim, incontroláveis, né, porque assim, está no tablet, está no celular, está em qualquer dispositivo, a tendência é piorar exponencialmente, né, porque você tem o mesmo usuário, né, e muitas vezes até com menos preocupação de segurança, né, então isso é um problema, e as pessoas, muitas vezes, e aí a exploração da boa-fé, né, Dima? Porque nem você falou da Turma da Mônica. Poxa vida, a criança quer participar e ela pede uma informação que, assim, percebe? Como é que a criança sabe o número do cartão, né? Então você precisa tomar cuidado. Assim. Então precisa tomar cuidado, né? Olha, o número do cartão é um negócio importante, então eu não posso deixar isso à mostra. Né? Então, são informações que você tem que realmente preservar. Você estava falando, você me fez lembrar do advento da internet. Você clicava uma coisa, abria uma janela pop-up, abria outra. Era um inferno aquilo lá, né? Mas olha só, cara... baseado nessa sua fala de agora, vamos ver se a gente teve uma boa interpretação. As brechas estão muito mais na forma como que a gente reage ao meio digital do que nos próprios aplicativos ou nas próprios sites e afins, né? O golpe, né? Como dizem, o golpe está muito mais na gente cair numa armadilha do que no que o sistema normalmente oferece, né? Exatamente. Os sistemas, eles oferecem boas soluções. É lógico que nem toda solução é 100%, porque isso é uma briga de gato e rato. Né? Então, assim, se o cara fecha um negócio aqui, o cara abre outro lá. Então, assim, é aquela briga. Mas, hoje, a tecnologia, ela consegue te fornecer um nível de segurança razoável. Né? Assim, porque tudo é baseado no risco. Né? Então, assim, qual é o risco, por exemplo, de você ter uma fraude num canal X, por exemplo? O cara mede esse risco. Ele fala, olha, o risco aqui é, sei lá, de tanto. Né? Então, ele vai implementar tecnologias baseado no risco, porque é aquele negócio, não adianta você comprar um cofre de 1 milhão para guardar uma informação de R$5. Assim, não tem sentido. Né? Então, você precisa balancear, né? Então, o que você precisa fazer? É ver
naquela aplicação, naquele produto que você está lançando, qual é o risco atrelado, e você implementar mecanismos de segurança que reduzam um pouco o risco da fraude, né? O risco de você ter uma pessoa não identificada no seu sistema. Então, tudo isso é baseado. Então, as tecnologias, você tem tecnologia boa, barata, né? Para um determinado risco, você tem tecnologias extremamente caras, mas que também vão servir para propósitos muito maiores, né? Então, é sempre aquela balança do investimento com o risco, né, Dimas? Então, sim, as tecnologias existem, tecnologias de todo tipo. Eu acho que a gente tem assim um leque de opções muito grande, mas a questão do usuário é extremamente importante, porque como ele é o elo mais fraco, eu posso colocar a melhor tecnologia do mundo. E aí eu não estou falando, muitas vezes, só do usuário, que fique bem claro também. Você precisa ter pessoas também tecnicamente preparadas para implementar aqueles controles. Uhum. Porque muitas vezes você não tem. E essa cultura no Brasil, ela vai desde o cara que desenvolve o software, que ele já poderia desenvolver o software já de uma maneira mais segura, né, até mesmo nos caras que vão implementar os controles, né? Então, você vê, por exemplo, o mercado financeiro, você tem alguns mercados que já tem isso um pouco mais incutido, porque faz muito sentido para o negócio, porque sempre o banco trabalha com o quê? Com risco e com fraude, né? Toda hora, risco e fraude. Vocês falaram aí na semana de investimento, uma série de coisas, inclusive o investimento tem risco, né? Pô, o cara pode ganhar muito ou perder muito, né? Então tem o risco. Então, essa palavra e esse conceito está muito atrelado, e na tecnologia, dentro do mercado financeiro, ela tem o mesmo valor. Porque o cara fala assim, poxa vida, eu tenho um risco, então eu preciso proteger isso aqui. E aí você começa a construir sistemas, construir metodologias para poder mitigar aquele risco. Então, o mercado financeiro já tem isso muito incutido, que eu acho que deveria permear o mercado todo, né? Aliás, um dos nossos propósitos na Dynamo, a gente até brincava, era levar o quê? Era levar um pouco dessa tecnologia de segurança também para os outros setores, para que eles possam contar com a mesma tecnologia que os bancos utilizam, por exemplo. Né? Então, a gente tem desde o usuário até a preparação técnica, Dimas, das pessoas a lidarem com os próprios sistemas. Eu digo em termos de configuração, de desenvolvimento, de parametrização e tudo mais. A gente falou de algumas formas aí de se proteger. Até lá atrás a gente estava falando que muita gente talvez não saiba, né, usar as opções de criptografia, autenticação de 2 fatores. E aí eu coloquei aqui junto as senhas complexas nesse bolo todo, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O uso da digital, que hoje é mais que comum, né? Sim. Mas aí eu fico pensando, para aquele usuário que é o exemplar, que usa de tudo isso, é lógico que tá muito menor o risco de acontecer alguma coisa com ele. Mas ainda assim, existe risco? Existe. Existe o risco. Existe o risco. Vou te falar, ele pode ter baixado, veja, ele está todo protegido, mas ele pode ter, por exemplo, ter instalado alguma coisa, por exemplo, o antivírus estava desatualizado, por exemplo, e pegou. Né? Então, assim, você não sabe. Né? Mas é mais do que isso. Isso a gente está falando desse usuário. Né, do dono do device. Então, pode sim, existe um risco. Mas, de novo, é a medida do risco, né, a questão esse usuário, se é um usuário educado, se é um usuário que tem já os meios, o risco dele sofrer qualquer tipo de fraude é menor. Tá? Mas mesmo esse usuário, veja, ele tem um risco que não é dele. Uhum. O risco é com quem ele está transacionando. Porque, por exemplo, vamos supor, ele vai fazer compra numa loja eletrônica, ok? Ele vai lá, ele vai ter que cadastrar os dados do cartão de crédito dele, mas assim, ele não tem a certeza absoluta de como que a empresa está tratando o número de cartão de crédito dele. Então, amanhã pode acontecer o seguinte,
alguém rouba aquele número de cartão e está usando em outro lugar. Então, outra coisa importante, ativem, né, isso é uma dica de segurança também, sempre ativem os SMS de aviso de uso de cartão, de movimentação de conta. Por quê? Porque pelo menos você tem tempo de agir. Né? Então, se o cara clonou o seu cartão e ele usou o seu cartão em algum lugar, você já vai saber naquele momento. E você corre, por exemplo, para tomar alguma ação. E aí é legal porque as apps de bancos, dos cartões, já oferecem, por exemplo, um sistema rápido de bloqueio. Né? Então, você vai lá e já bloqueia. Bom, na dúvida, bloqueia. Né? E depois você vai ver o que aconteceu. Né? Então, tem que ter um pouco dessa disciplina, porque todo mundo é passível de algum tipo de fraude. Por quê? Muitas vezes não depende só da gente, Dimas, vai depender também da empresa, ou do site, ou daquela outra pessoa que você está fazendo a transação. E o que é a tecnologia, né, Ronaldo? Pensar que há 15 anos atrás, se a gente tinha uma carteira furtada, a gente tinha que perder um dia de trabalho só para ficar ligando em central telefônica. Exatamente. Isso facilita mesmo, né? Então, quando você tem um evento desse, aí, né, uma outra dica de segurança, enfim, você cadastra o seu cartão de crédito, né, em alguns serviços, né? Então, assim, quando você tem o cartão comprometido, automaticamente, quando você bloqueia esse cartão, você bloqueia os serviços automaticamente, porque eles dependem daquele seu cartão. Né? Sim, então, sim. A primeira coisa que você tem que fazer já é bloquear aquilo lá. E lógico que depois, se você tiver algum outro comprometimento, né, você tem que ir lá, ficar trocando senhas de sistemas, enfim. Uma outra coisa importante, né, você comentou do usuário, é a troca periódica das senhas. Isso é extremamente importante. Né? Mas não vale, né? Que agora é de 1 a 6, depois o cara faz de 6 a 1, né? Não, você tem que fazer senhas um pouco mais complexas, né? E de tempos em tempos você ir mudando essa senha, porque ela pode, em algum momento, sofrer algum tipo de ataque. Você não sabe, a gente tem vários ataques disponíveis, porque, veja, você fala, não, mas o ataque parece um negócio do outro mundo. Não, cara, o garoto lá de 12 anos, ele já baixa os crackers de alguns sites, e ele consegue ficar fazendo um trabalho de força bruta em senhas. Então, assim, percebe? Não é uma coisa assim, de outro mundo. Ela é corriqueira e, às vezes, está do seu lado. Então, o que você tem que fazer é se proteger. Então, se o cara descobriu aquela sua senha, bom, beleza, essa já foi, eu já estou com outra, né? Então, pelo menos você... Bom, falamos de tecnologia... E, claro, né, tem tudo a ver com a Dynamo, então não posso deixar de finalizar o nosso papo com essa pergunta, que é justamente sobre tecnologia e o que ela nos reserva aí para curto, médio, talvez longo prazo. A gente até mencionou o Pix, né, que a Dynamo tem uma enorme participação nesse desenvolvimento. Como Sim. solucionou a vida do brasileiro, né? Virou até método de paquera, né? O brasileiro... Pois é. O brasileiro precisa ser estudado, né? Mas o que a tecnologia reserva para a gente? O brasileiro precisa ser estudado, é verdade. Não, a tecnologia reserva... assim, eu vou usar um termo que um amigo nosso usava. Ele falava assim, cara, você sabe por que muitas vezes o motor do carro não é mais potente? Por quê, cara? Não, porque a tecnologia de freio ainda não chegou lá, né? Porque não adianta nada um carro potente se você não tiver uma tecnologia boa para poder frear o carro, né? Porque é um problema de segurança, concorda? Você vai estraçalhar o carro, vai matar alguém. Com a tecnologia é a mesma coisa, quer dizer, a tecnologia tem avançado muito e segurança sempre é um quesito importante, quer dizer, ela tem que evoluir junto, né? Por quê? Porque o cara da segurança sempre é visto como o bad guy, né? Pô, é o cara que vai falar não, é o cara que... Né? Não. É o cara que está preocupado, muitas vezes, até com a sobrevivência do negócio. Porque você imagina, você coloca um e-commerce no ar e começa a fraudar. Aliás, no Pix, uma grande preocupação, só você tocou no Pix, uma grande preocupação das instituições, né, e do próprio Banco Central, quando a gente começou a falar disso, e por isso que ele usou tecnologias de segurança sofisticadas, assim, e eles recomendam, por exemplo, tecnologia como a da Dynamo,
são tecnologias que conseguem proteger uma chave, por exemplo, uma identificação de uma instituição financeira, porque qual que é o grande problema? Só para contextualizar. No final da transação, Dimas, o banco A precisa saber que aquela transação está vindo do banco B e vice-versa. Por quê? Porque, por exemplo, se saiu 100 do banco A e foi 100 para o banco B, então você debitou 100 do banco A e creditou 100 no banco B. Então, houve uma transação. Independente, aqui eu estou colocando independente das pessoas físicas, né? Eu estou comentando as pessoas jurídicas. Agora, você imagina o seguinte, se essa tecnologia de segurança do banco A, por qualquer motivo no Pix, seja comprometida e alguém consiga fazer transação, perceba que o Pix, a transação, ela é online, ou seja, ela é em real time. Então, assim, até o cara descobrir que tem um problema ali, o cara já fez o estrago. Então, dependendo do tamanho da instituição, ela quebra. Né? Porque, assim, como é que ela vai fazer, cara? O cara pegou a chave dela, começou a fazer Pix. E ela tem que honrar, porque, assim, como é que vai fazer? Né? Então, essa preocupação com os sistemas mais dinâmicos, mais rápidos, o tempo de resposta instantâneo, é exponencial o crescimento da preocupação. Então, metodologias de segurança mais avançadas, metodologias de segurança mais ortodoxas, elas precisam ser adotadas. Né? Porque senão você compromete, isso na realidade é um risco sistêmico. Porque se você compromete uma entidade, por exemplo, você acaba criando um efeito dominó dentro do sistema. Né? O cara que quebra porque não conseguiu honrar, o cara que, né, aí o outro não recebeu, e aquele estava dependendo daquele recebimento. Então, assim, é um negócio louco. Então, a tecnologia de segurança ela precisa ser bem aplicada. Por quê? Porque o mundo dos negócios, as aplicações, elas estão ficando muito mais rápidas. Por exemplo, e-commerce. Você paga e o cara te garante que entrega no outro dia. Sim. Daqui a pouco ele vai te garantir que ele vai te entregar no mesmo dia. Então, olha o problema. É legal? É legal, mas olha só, se o cara fraudou o cartão do cara, comprou um monte de coisa e entrega no mesmo dia. Não deu nem tempo do cara perceber o que aconteceu. Percebe? Então, assim, essas questões a gente precisa. As tecnologias vão avançar. E as técnicas de segurança, elas tendem a avançar também. Então, só para usar uma palavra da moda, já estão falando, por exemplo, em criptografia quântica. Percebe? Uau. Assim, por quê? Uau, agora traduz. Sabe por quê? A criptografia, ela é um processo matemático no final do dia. Né? Ela é um processo matemático. O processo matemático demanda o quê? O uso de computação. Né? Então, assim, eu preciso de muito processamento para poder fazer a criptografia. Então, por exemplo, a criptografia atual, ela vai chegar A criptografia atual, ela tem um limite. Né? Óbvio, eu não sou o cavaleiro do apocalipse aqui, eu estou falando de cenário futurístico. Né? Mas veja só, conforme a complexidade da segurança vai aumentando, as chaves de criptografia tendem a aumentar. Quanto maior a chave, mais processamento criptográfico, mais processamento de máquina eu preciso. Então, vai chegar um momento, Dimas, que assim, ela vai ficar insustentável, porque eu vou ter chaves muito grandes, eu vou precisar de computadores gigantescos para poder fazer processamento criptográfico. Aí o negócio vai começar a ficar muito caro. Então, o pessoal já fala de criptografia quântica, por quê? Porque ele é um processo leve, ele é totalmente diferente, mas ele é um processo leve e rápido. Ou seja, onde eu vou poder fazer o processo criptográfico usando pouco processamento de computador. Né? Então, assim, eu vou poder... Então, na linguagem mais, né, para a gente aqui, eu vou poder usar um computadorzinho bem simplesinho para fazer um processo bem seguro de criptografia. Né? Então, uma otimização de hardware, né? Exatamente, uma otimização de hardware, mas uma mudança aí de conceito. Né? Porque, veja, a gente cada vez mais vai precisar continuar fazendo a segurança dessas transações, identificando as pessoas. O pessoal fala muito também você comentou da biometria. Biometria também é um processo que, do ponto de vista de processamento, você tem um custo. Então, quer dizer, você precisa trabalhar bem essa questão, né?
do ponto de vista de processamento também e do ponto de vista de custo financeiro, né? Então, você precisa adequar bem as tecnologias para aquele negócio que vai demandar aquele nível de segurança. Maravilha. Bom, Ronaldo, chegamos então ao fim da nossa conversa, do nosso papo. Quero mais uma vez agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e principalmente aí os seus esclarecimentos para a gente. Como eu já falei no começo, encerrando aí com chave de ouro, ainda mais agora, ressalto, encerrando com chave de ouro a nossa semana dos investimentos. Muito, muito obrigado mesmo. Legal, Dimas. Eu que agradeço a oportunidade, é um assunto que, assim, de novo, né, a gente gosta bastante e o tempo voou aqui que eu nem percebi. Muito bom. Ainda bem que logo no começo eu falo, eu vou te fazer companhia por 30 minutos ou um pouco mais, então tá tudo certo. Muito bom, cara, legal mesmo, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço mais uma vez. E quero agradecer também a todos vocês que ficaram com a gente aqui ao vivo, e também agradecer a todos que em algum momento vão assistir essa reprise, essa gravação, seja pelo Facebook, YouTube ou IGTV Outros 500 Oficial. A todos vocês, uma excelente noite, um excelente final de semana. Ronaldo, para você também, um forte abraço, um excelente final de semana. E semana que vem, mais assuntos, uma nova semana e mais convidados também. Por enquanto, é isso. Forte abraço a todos. Ronaldo, muito obrigado. Um abraço. Eu que agradeço. Até mais.